Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17, fala assim: E ao anjo da igreja, que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nós precisamos ouvir o que Jesus disse a essa igreja, a igreja de Pérgamo, que também ela vivia sobre um quartel-general do inferno, e ela servia a Deus sobre a sombra do trono de Satanás. Ali estava o trono de Satanás, é o que diz a carta. Pérgamo ela não era uma cidade fácil para se viver, e mesmo assim, Deus ele plantou a sua igreja sobre aquele lugar. Nesta carta, Cristo ele alerta os fiéis a permanecer nesse ambiente infernal, e muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus, mas são melhores. Éfeso, como nós já falamos sobre Éfeso, ela era a principal cidade da Ásia, mas Pérgamo era a capital. E no ano de 29 a.C., os líderes de Pérgamo, ele construiu o primeiro templo dedicado a César na Ásia. E em Pérgamo, a idolatria imperial era do dia a dia, era algo cotidiano. E incenso era queimado diariamente ao imperador. Então aqui, servir a outros deuses não era problema. Então, desde que o nome de César ele fosse glorificado. Quando alguém dizia Zeus é Senhor, César tinha de ser imediatamente aclamado, porque ele não se contentava, ele queria ser adorado. Então, a dificuldade para os crentes, de fato, eles não podiam servir a 2 deuses, né? Se proclamasse César é Senhor, trairia a seu Deus. Caso contrário, seriam mortos por amor a Cristo. A montanha, que se elevava a 1000 metros acima da cidade, ela estava encoberta, cheio de templos pagãos, santuários, altares também a Zeus, a Atenas, Dionísio, Asclépio, e aí se vai. E cada um possuía seu templo, cada deus tinha seu templo. Tinha um gigantesco altar a Zeus, era o maior, o dele. E foi construído de forma de trono, realmente de forma de trono. Muitos acreditavam que este era o trono de Satanás, que foi citado na carta. Mas, de qualquer forma, era o altar pagão mais famoso daquela época. E a cidade ela estava tão envolvida com a idolatria que possuía seu próprio deus, que era Asclépio, o deus da cura. E adoradores vinham a este templo para encontrar o alívio de suas enfermidades. Cobras arrastavam-se pelo templo, os adoradores eram encorajados a deitar-se no chão para que as serpentes subissem pelos corpos. Criam que o toque das víboras tinha poder para curar. Mas o símbolo da medicina, que era a cobra, né, realmente, eles acreditavam muito nisso. E o símbolo é uma serpente enrolada, que representa o deus Asclépio. É muito interessante quando se fala na espada de 2 gumes, porque na cultura romana, a espada era símbolo de poder, símbolo de autoridade, significava também uma punição capital, se a pessoa ia viver, se ia morrer. Então César ele tinha a palavra final, o que ele determinava virava lei. Aí vem Jesus na carta e diz que ele é a espada de 2 fios. Então aqui está a sua autoridade judicial. E com a espada desembanhada é o guerreiro. Então ele vence os inimigos, ele pronuncia julgamento sobre ele. Então, sobre aquele povo ali, sobre aqueles que se sentiam deuses, principalmente. Ele é o único Senhor da igreja, tem poder sobre a morte, sobre a vida, e a sua palavra é final. Sua lei, ela tem seu reinado absoluto. Então, veio essa palavra assim, em contradição aquela crença daquele povo. Porque a espada de 2 fios, ela corta em todos os lados, em ambos os lados, e Cristo tem poder sobre a vida e sobre a morte, e ela possui autoridade para abençoar, para salvar, para condenar. Então, Jesus revela-se nessa carta por 2 razões. Pérgamo, ele achava-se
sobre a espada de Roma, ele intimidava, e medo também se alastrava também nos corações daqueles crentes. Então, por isso, não podia esquecer que havia uma autoridade mais forte que a romana, a respeito também das táticas que amedrontavam, né, aquele povo. E Cristo, ele controlava todo o poder. Cristo quis dizer isso, que ele era a espada de dois gumes, né, e não César. E segundo, como esta igreja ela tolerava falsos ensinadores, não podia esquecer de que há um padrão que não muda, a palavra de Deus. Então o Senhor ele zela para cumprir a sua palavra. E por isso que os crentes de Pérgamo, eles precisavam defender claramente a doutrina. Caso contrário, eles enfrentariam a disciplina severa das mãos do próprio Cristo. Habitar significa ocupar uma casa e viver nela. Então Satanás vivia ali. Jesus também ele parabeniza aos que não negaram o seu nome, não negaram a fé. E eles permaneciam fortes, eles permaneciam sendo leais a Cristo como Senhor. E ele se recusava a adorar a César. Tinha também ali no meio deles Antipas, que se destaca aqui por sua coragem, sua fé, e seu nome ele significa contra todos. Antipas significa contra todos. E para defender sua fé, ele se colocava de fato contra todos. E provavelmente o pastor da igreja, né, era Antipas, e ele se recusava a aceitar o status político daqueles dias, e ele era contra aquele governo. E apenas Roma tinha o poder de aplicar a pena capital. Mas se Roma o queria morto, Jesus refere-se como minha fiel testemunha. Qual foi a falha dessa igreja? E mais uma vez nós podemos aqui observar que não existe igreja perfeita. A perfeição só será alcançada no céu. E apesar da sua constância ali de não negar a fé, o pecado ele se introduziu dentro da igreja. E o maior perigo não era a perseguição, e sim a perversão. Se Satanás não pode derrotar a igreja, ela tenta entrar dentro da igreja. E a ameaça mortal vinha lá de dentro. E em Pérgamo havia um pequeno grupo que ficava ali instigando os crentes e para eles se comprometer com o mundo, para se comprometer com a carnalidade, para prejudicar os fiéis. Este grupo também ele se envolvia com a doutrina de Balaão. E a queixa de Jesus não é dirigida ao grupo que ensinava as heresias, mas à igreja por tolerar a doutrina de Balaão. E que doutrina era essa? Balaão, ele era um profeta gentil do Antigo Testamento, chamado para ser porta-voz de Deus. Sempre falou pelo diabo. Mas durante a peregrinação de Israel pelo deserto, Balaque, rei de Moabe, ele ouviu dizer que o povo de Deus avançava. E ele sabia que não havia maneira de defender os israelitas. E então ele ficou desesperado. Aí ele pediu ajuda a Balaão. Então, vulnerável com a tentação e ao lucro, o profeta estrangeiro, ele buscou em 3 momentos ali amaldiçoar o povo de Deus. Mas em lugar da maldição, a bênção. Ele não podia amaldiçoar Israel, tentando servir a Deus e ao dinheiro. Então ele arquitetou um plano bem engenhoso e o profeta do lucro, ele instruiu a Balaque a colocar tropeços diante dos israelitas. E ele instigou a Balaque a pôr meretrizes no arraial hebreu para que se ela seduzisse o povo de Deus. Infelizmente, os filhos de Israel não conseguiu ficar sem ser induzido à tentação. Então eles caíram e divertiram-se com os pagãos. E com elas, eles adoraram os ídolos, comeram os alimentos que era oferecido aos deuses. Também havia outro grupo ensinando outras doutrinas, ensinando falsos ensinamentos, que eram os nicolaítas. Eles pregavam uma doutrina que era parecida com a de Balaão, mas nós devemos observar que aquilo que era obra dos nicolaítas na igreja de Éfeso passou a ser doutrina dos nicolaítas na igreja de Pérgamo. E a tradição conta que Nicolau, ele foi um dos primeiros líderes da igreja. Mas ele, apostatando, ele começou a ensinar que o crente pode viver como quiser. E seu objetivo era achar um meio termo entre a vida cristã e também os costumes da sociedade grego-romana. Mas na realidade, os nicolaítas, eles combinavam as suas ideias cristãs com as imoralidades e a idolatria. E o resultado era uma heresia que devastava e que ameaçava a existência da igreja. E eles insistiam nisso. E também eles ensinavam que nenhuma lei moral de Jesus ela está vinculada ao cristão atual. E ele reafirmava a idolatria de Balaão e encorajava os crentes a se envolver-se em todo tipo de perversão.
E o que é idolatria? Né? Qualquer coisa, qualquer pessoa mais importante do que Deus é idolatria. Amar, temer, servir ou desejar alguma outra coisa mais que Deus é idolatria. E é o que se acha entre nós e o Senhor. Um ídolo pode ser uma estátua, pode ser também um talão de cheque, pode ser um carro, pode ser um barco, pode ser uma casa, pode ser o diploma na moldura ali, uma causa, um talento que domina, um físico, né, bem desenvolvido, bronzeado. Enfim, precisamos desembaiar a espada de dois fios e removê-las do meio dos santos. E a Bíblia não mudou e Deus também não mudou e nem mudará. Ele é imutável. Tem sérios perigos que aguardam que continue na idolatria, na imoralidade. Sérios perigos, eles requerem medidas urgentes, medidas radicais. Jesus não diz, está certo, tenho graça ilimitada e perdão sem fim. Então viva como quiser. Jesus não diz isso. Então o que é que a igreja precisa? Ela precisa expulsar de verdade o pecado, para que Jesus não expulse de sua presença. Se ela não disciplinar os seus membros, o Senhor ele vai fazer com que a guerra com a espada de dois gumes entre. Jesus lutará contra qualquer igreja que tolerar esse pecado. Ele lutará contra a imoralidade, ele lutará contra a idolatria. E ser tolerante com essas doutrinas faz da igreja uma questão de ser cúmplice de Balaão, de Nicolau. Mas a mensagem, ela está contida na carta, ela é bem clara. Idolatria e imoralidade não serão toleradas. E a igreja de Cristo é santa. A igreja precisa guardar o alerta de Jesus. E ouvir tornar a pecar não é ouvir corretamente. Nós precisamos ouvir o que o Espírito diz e seguir o conselho do Espírito Santo. E ele tem uma promessa. Ele teve uma promessa à igreja de Pérgamo, ele tem uma promessa para a igreja também nos dias de hoje. Se a igreja se arrepender, se desfizer o compromisso com o pecado, se a igreja banir a idolatria, a imoralidade, qual promessa ele tem? E grandes bênçãos são prometidas ao que vencer esses pecados. Como vamos reagir ao receber a mensagem do Senhor? E aqueles que se arrependem, Jesus ele promete um maná escondido, a pedra branca e um novo nome. E quando de seu encontro com Balaão, Israel ainda se alimentava do maná. E é interessante que há um contraste com o alimento oferecido aos ídolos, e o maná era comida santa. Então Cristo é o verdadeiro maná. É o pão vivo que desceu do céu. E o maná literalmente desceu do céu. E isso fala da nossa comunhão com Deus. Cristo ele convidou Laodiceia a cear. Então, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Cristo ele chama Laodiceia para cear. E a ceia, ela demonstra comunhão, demonstra intimidade. Então, somente os crentes eles recebem a promessa da eterna comunhão com Cristo. E por que fala do maná escondido? Justamente por isso. Por ser uma doce comunhão que o mundo não conhece. Só pode ser conhecido através da fé. Jesus ele oferece o pão espiritual, que não pode ser visto pelos outros olhos naturais, mas pelos olhos espirituais. Por isso é o maná escondido. Fala-se também da pedra branca. A pedra branca pode significar a prática judicial da absolvição, por exemplo. Porque nos tempos antigos, o juiz dava o veredito colocando ali um seixo preto ou branco numa urna. O primeiro era a condenação, o segundo era a absolvição. Então, se confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, Cristo registrará a absolvição. A confissão traz o quê? O perdão. E somente o arrependimento pode reverter a situação, pode reverter a decisão do tribunal. Então, as pedras brancas eram oferecidas como símbolos de aceitação ou admissão no evento especial. E é o que Cristo ele promete aos verdadeiros crentes. Ele promete também um novo nome. Os vencedores eles recebiam um novo nome. E ali indicava uma nova identidade, um novo estado, um novo começo. É a nova condição em Cristo. Este novo nome, ele acha-se oculto aos outros. Ninguém sabe o que Cristo significa para você, ninguém sabe o que Cristo significa para mim. O relacionamento entre Cristo e o crente é tão íntimo, é tão pessoal, é uma experiência particular, é uma experiência reservada. Então, um novo nome significa isso. Como essas três promessas aqui, elas se encaixam?
Nós sabemos que chegará o dia que nós seremos aceitos na presença do Senhor. Então é essa pedra branca que significa. Também nós desfrutaremos da comunhão com Cristo, né, do maná escondido, dessa doce comunhão. Então significa o maná escondido. E também tudo de acordo com a nossa nova condição em Cristo. Está tudo de acordo com a nova condição, a nova vida em Cristo, que representa um novo nome. Então, o que essas três imagens ela nos lembram? Ela nos lembra, sem dúvida nenhuma, sobre o casamento. Um jovem casal frente ao altar. O brilho na frente, a sua face na frente da noiva. Ela é incapaz de não ser notada. Ela vai ao altar com a pedra branca no dedo. Ela recebe um novo nome e ela também adentra num relacionamento mais rico, mais profundo com aquele a quem sua alma tanto ama. Então Deus usa essa imagem de casamento para demonstrar a nossa glória futura. Um banquete nos espera. No momento em que formos totalmente aceitos, num relacionamento mais íntimo com Ele, nós receberemos novo nome. Como a noiva no altar, nossos corações serão cheios de uma gloriosa consumação. E vai nos motivar a permanecer espiritualmente puros e fiéis também diante de Deus.